Abre o olho, hein, James Gunn. DC voltando a ter fracasso. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui nesse domingo para mais um vídeo sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, estamos praticamente no mês de julho e o grande verão americano que a gente vinha acompanhando nessas últimas semanas, não vou dizer que deu uma caída, porque o filme número 1 ainda trouxe um grande valor, mas a gente tem aqui o que muito provavelmente vai ser um dos grandes fracassos do verão, depois do Mestres do Universo da Amazon. Mas vamos começar dando uma olhadinha então no que eu já tinha adiantado que ia acontecer, que é o Toy Story 5 da Disney Pixar, não saiu da primeira colocação, mesmo tendo uma estreia gigantesca semana passada, até que ele segurou muito bem, foi uma queda de 56% para uma arrecadação de 70 milhões de dólares no seu segundo final de semana, o que já leva o total doméstico dele para 297,241 milhões, ou seja, praticamente 300 milhões de dólares doméstico na segunda semana, é um valor que ele deve cruzar amanhã, e no mundo inteiro um valor de 585,41 milhões de dólares, já é mais de $500 milhão para o quinto Toy Story da Disney Pixar. O bilhão muito provavelmente vai chegar, como a gente já especulou no vídeo anterior, quando a gente falou sobre as outras bilheterias de filmes de animação e de filmes da Pixar, dado o valor alto com o qual ele abriu. O bilhão é meio que inevitável e isso vai acontecer nas próximas semanas. Mais um grande sucesso aí da Disney Pixar. Ele ainda não se pagou, né? Faltam alguns trocados para ele se pagar, mas isso vai acontecer muito em breve. Porém, a grande história da semana é o segundo lugar com a Supergirl, filme da DC da Warner Bros, que tá continuando o DCU do James Gunn e do Peter Safran, filme dirigido pelo Craig Gillespie, que foi uma bomba, né? Ele abriu com apenas 38 milhões de dólares, pessoal, muito abaixo das projeções que estavam estimando pelo menos 45 milhões de dólares. Chegou um período, né, em que as pré-vendas estavam indo bem nos Estados Unidos, parecia que ele ia ter uma estreia na casa de 60, 70 milhões, é um valor extremamente baixo. Mais baixo ainda foi o valor internacional, que somado ao doméstico, garante um total global nessa estreia de 68 milhões de dólares, pessoal. Isso é catastrófico e meio que já sela que a Supergirl, que teve uma recepção mista, teve uma recepção crítica mediana também, não vai conseguir se pagar. Não vai conseguir se pagar. Ele teve um orçamento de 175 milhões de dólares, o que vai necessitar de mais de 450 milhões de dólares para encontrar o ponto de equilíbrio, o break-even. Na verdade, 437 milhões de dólares é um caminho muito difícil, acho que isso não vai dar muito certo, e é o primeiro tropeço desse universo da DC do James Gunn, né, pessoal? O filme do Superman do ano passado abriu super bem, foi muito melhor do que esse. Eu, inclusive, né, como tela paralela aqui, resolvi trazer as últimas 5 estreias que a DC teve nos cinemas, né, contando o Supergirl, e fazer um ranking desses valores. O primeiro lugar é do Superman do James Gunn, claro, que abriu com 125 milhões de dólares no ano passado, pessoal. De 125 para 38 milhões, uma queda brusca. Ele acabou fechando em 618 milhões de dólares no mundo inteiro. Em segundo lugar foi o The Flash, de 2023, o filme do Andy Muschietti, que abriu com 55 milhões de dólares e acabou rastejando para um valor de 271 milhões de dólares no mundo inteiro. Encontramos a Supergirl em terceiro lugar, com a possibilidade dela perder para o Coringa Delírio A2, hein, pessoal? Porque a gente está trabalhando com os números estimados, segunda-feira saem os números reais, então existe uma chance da Supergirl ficar em quarto lugar, com o Coringa Delírio A2 da Warner Bros. Também, com 37 milhões de dólares em 2024, também se rastejou para 207 milhões. Em quinto lugar, para fechar essa lista aqui, é o Shazam, Fúria dos Deuses, que abriu em 2023 também, com 30,111 milhões de dólares. E acabou fechando aí num valor muito tímido de 134,138 milhões. A lista vai literalmente indo mais para baixo depois, com o Besouro Azul, o Aquaman 2 e vários outros filmes que abriram bem abaixo do radar no quadro da DC. Se eu tivesse expandido para os filmes da DC dos anos 2020, aí claramente, né, eu teria o The Batman do Matt Reeves aqui em segundo lugar, com muita tranquilidade. Então é um período difícil. É um período difícil para um spin-off, para um filme que
né? Eu não gostei do Supergirl, eu não gostei, eu achei ele muito fraco, eu acho que, sinceramente, é o que ele merece. E dando uma olhada, né, num outro tipo de tela, os filmes de super-heróis protagonizados por mulheres, que ainda são uma barreira complicada pro gênero enfrentar. O primeiro lugar, naturalmente, é a Capitã Marvel da Disney Marvel, né, que estava muito avantajada pelo hype do Vingadores Ultimato, então ele explodiu com 153,433 milhões de dólares lá em 2019, acabou fechando com 1 bilhão 131 milhões, é o único filme bilionário dessa lista. Em segundo lugar, foi a Mulher Maravilha de 2017, que abriu em junho com 103,251 milhões e acabou chegando em 823 milhões no mundo inteiro. Em terceiro lugar, e isso é particularmente, assim, humilhante para a Supergirl, a Viúva Negra da Marvel abriu com 80 milhões de dólares lá em 2021. E eu digo humilhante porque é um filme que estava disponível na Disney Plus. Sabe, você podia comprar o filme em casa pra assistir. Então, e era o período da pós-pandemia, ainda tava meio que na pandemia, né, 2021. Então, tipo, a Supergirl perdeu pra um filme que dava pra você ver em casa, 80 milhões de dólares, muito mais do que isso, né. Ele acabou fechando com um valor até que alto pra um filme desse calibre de 379 milhões. Em quarto lugar foi as Marvels de 2023, que abriu com 46,110 milhões de dólares e fechou com 206 no mundo inteiro. Então, é realmente uma abertura muito ruim pra Supergirl, pessoal. Eu já vou bater o martelo aqui, eu acho que ele não vai se pagar, ele vai perder dinheiro, e eu quero ver qual que vai ser a posição do James Gunn, né? O James Gunn, ele é tão convicto, né, das ideias dele, do método dele. Ele diz que ele nunca aprovaria a produção de um filme se o roteiro não tivesse 100%. E se você assistiu Supergirl, você sabe que isso não é um roteiro 100%, bem longe disso. E então vamos ver. Eu não sei se isso vai afetar o método de produção dos próximos filmes, se a Warner Bros, né, ou agora o David Ellison vai ficar muito de olho nesse fracasso, mas não é algo que eles vão simplesmente conseguir varrer para debaixo do tapete. Em terceiro lugar, você adivinhou, é o Obsessão da Focus Features, o fenômeno de 2026, o fenômeno dessa década até agora, que no seu sétimo final de semana ainda está aqui no top 5, hein? Ele trouxe mais 9,800 milhões de dólares, uma queda de 27%, já levando o seu total doméstico para 233,903 milhões, e no mundo inteiro um valor de 370,109 milhões, pessoal. É inacreditável o que esse filme está fazendo, ainda está fazendo. Ele vai sair no streaming, né, no VOD, nessa semana, no dia 30 de junho. Eu vou querer ver se os números vão cair depois disso, mas independente disso, já é uma carreira lendária o que o filme do Curry Barker foi capaz de fazer. Será que ele tem um fôlegozinho aí para chegar em 400 milhões de dólares? Isso seria impensável quando o filme saiu a primeira vez. Em quarto lugar, outra estreia da semana é o Jackass Best and Last, o quinto filme do Jackass nos cinemas, se você não contar o Vovô Sem Vergonha, que é um spin-off, mais o lançamento da Paramount, que abriu com 8,400 milhões nos Estados Unidos e 10,300 milhões no mundo inteiro. É um filme barato, custou 10 milhões de dólares, precisa de mais 15 para se pagar, mas é curioso que ele configura aí como a pior estreia de Jackass nos cinemas, pessoal. O número 1 é o Jackass 3D, que abriu em 2010 com 50,353 milhões de dólares, fechou com 171 milhões no mundo inteiro, é o mais lucrativo desses filmes. Em segundo lugar foi o Jackass 2, que abriu em 2006 com 29 milhões de dólares e acabou fechando em 84,618 milhões. Em terceiro lugar é o Jackass Para Sempre, que é o quarto filme, que abriu em 2022 com 23,154 milhões, para um total de 80,563 milhões. Em quarto lugar foi o primeiro filme do Jackass, lá de 2002, que abriu com 22,763 milhões e um total global de 79,493 milhões. Então, o Jackass Best and Last realmente assim caiu muito em relação ao nível de antecipação de estreia. Jackass é uma, pelo visto, né, eu não tinha conhecimento dos números de bilheteria de Jackass, é uma série que abre na casa de 20 milhões, e esses 20 milhões meio que já pagaria o filme, né, porque todos eles foram muito baratos. Então, o quinto filme aí, né, vai ter que se provar, né, vai ter que mostrar que realmente, né, valeu a pena ser feito. Eu não sei quando ele estrear no Brasil, nem tem título nacional ainda, mas virá, né? E eu vou confessar uma coisa pra vocês, pessoal, vou até abrir a câmera aqui. Eu nunca assisti nenhum filme de Jackass, nunca vi nenhum. Eu meio que fiquei isento completamente dessa cultura aí, mas quem sabe, né? Talvez esse ano, agora que todos eles acabaram mesmo, eu assista Jackass pela primeira vez.
Em quinto lugar é o Dia D do Steven Spielberg, filme da Universal Pictures que realmente não encontrou um público, ele cai a cada semana, infelizmente. 8,100 milhões no final de semana para uma bilheteria doméstica de 94,334 milhões e no mundo inteiro 193,668 milhões. Ele provavelmente não vai se pagar, não vai chegar na marca dos 300 milhões que seriam necessárias, mas o impacto, pelo menos para mim, será eterno. Em sexto lugar, o Backrooms da A24 trouxe 4,315 milhões no seu sexto final de semana, para um total doméstico de 184,185 milhões e no mundo inteiro 330,98 milhões. Outro excelente, maravilhoso sucesso do terror nos cinemas nesse ano. Em sétimo lugar é o Todo Mundo em Pânico 6, se chama só Todo Mundo em Pânico, mas eu não consigo não falar o 6. Filme da Paramount Pictures que trouxe 3 milhões de dólares no seu quinto final de semana, é uma queda de 53%, que já leva o valor doméstico dele para 103,524 milhões e no mundo inteiro 207,294 milhões, que, como o pessoal já apontou muito na internet, é um valor superior ao do Pânico 7. Mas assim, nada de novo no front, porque Todo Mundo em Pânico sempre faz mais dinheiro do que Pânico e não foi diferente com o sexto filme da franquia. Vamos ver quando que eles vão anunciar o sétimo. Em oitavo lugar, o Mestres do Universo da Amazon MGM segue aí numa carreira bem deplorável, com mais 2,200 milhões nesse final de semana, levando o seu total doméstico para 61,940 milhões e no mundo inteiro ele está aí preso na casa de 107 milhões de dólares. Em nono lugar, é a exibição do anime Bleach Thousand Year Blood War, que a Fathom levou para os Estados Unidos, um valor de 1,954 milhões em apenas 943 salas, para um total doméstico e global de 2,954 milhões. E em décimo lugar, o Mandaloriano e Grogu da Disney trouxe mais 1,600 milhões, mesmo no sétimo final de semana, é uma queda de 62% para um valor doméstico de 175,253 milhões e no mundo inteiro 331,909 milhões. Bom, pessoal, eu também não posso deixar de mencionar o fato de que o Michael, a biografia do Michael Jackson da Lionsgate, chegou na casa de 977,5 milhões de dólares, o que ultrapassa em 2 milhões de dólares o Oppenheimer do Christopher Nolan e transforma ele na maior biografia de todos os tempos em termos de bilheteria. Então agora ele precisa de mais 23 milhões de dólares para chegar na marca do bilhão. Talvez isso aconteça no mês de julho. Bom, mas é isso, pessoal. Esses são os principais números e informações de bilheteria que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados, porque nessa semana eu volto a falar sobre Marvel, Eu fiquei um tempinho sem falar, eu tava esperando chegar mais próximo da estreia do Homem-Aranha Um Novo Dia, já que o próximo é o Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Homecoming de 2017. Falo sobre ele, falo sobre Resident Evil, o quinto filme, Retribuição, e também algumas outras coisas que eu perdi, como As Ovelhas Detetives, que é um filme da Amazon Prime que foi muito elogiado, que eu tô curioso pra assistir, Eu pretendo começar de fato o especial de filmes dirigidos pelo Quentin Tarantino na semana seguinte com Cães de Aluguel. Eu também pretendo fazer um vídeo, um vídeo meio diferente, talvez seja uma tier list. Eu tô pra começar essa questão da tier list, Mas eu queria falar sobre as partes 5, Levando em conta o Toy Story 5 e o sucesso dele, quais são os melhores filmes número 5 do cinema. Acho que essa pode ser uma boa discussão. Enfim, deixa nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam dessa performance da Supergirl e qual vai ser o futuro da DC do James Gunn. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.